Olá, queridos. Essa é a nossa oitava aula do projeto Bíblia Aberta. Vou compartilhar aqui a tela. Nós fizemos uma playlist lá no canal, onde você encontra todas as outras aulas lá, gravadas, ordenadas por número. Se você perdeu alguma aula, vá lá, pegue, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, compartilhe conosco para que a gente possa sanar essa dúvida, responder. Teremos muito prazer em responder. Se corresponda aí conosco através lá dos comentários, dê a sua curtida e assina o canal. Eu descobri que alguns estão ouvindo, assistindo e até compartilhando, o que é excelente, o conteúdo do canal, mas por vezes esquece de dar lá a sua assinatura. Isso é importante para que a gente possa ter mais visibilidade do canal, também visibilidade do curso. Então, compartilha sim, mas não esquece lá de assinar o nosso canal. Vou começar hoje com essa belíssima imagem daquela escavação já mencionada de Dura Europos, que está na Universidade de Yale. Essa escavação tem esse batistério que está localizado no século III. Nós temos o texto de Paulo que estamos estudando no século I, onde as igrejas se reuniam em casas domésticas, casas familiares. E no século III aqui, nós temos essa situação perdurando 2 séculos depois nessa região. Então, nós encontramos essa escavação dessa casa cristã e ela foi adaptada para ser uma igreja. Tem ali ambientes que podem ser usados para culto, e temos aqui o batistério. Dentro do batistério, nós temos algumas imagens desenhadas em suas paredes. Temos arte aqui, iconografias, tanto nesse arco quanto na parede de cima. Nós temos algumas representações de cenas tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. E nós temos, dentro dessas iconografias, dessas imagens da arte que foi descoberta dentro dessa escavação, testemunhos e da veracidade dos textos, de cenas que aconteceram de fato, estão representadas nessas artes. Tem estudiosos que fazem um levantamento de determinado século, local, contexto, coisas bem específicas, bem recortadas dentro de um dado científico, vamos dizer assim, pontual, em que se faz a análise apenas pelo nível da arte, da iconografia, de coisas que eles acham dessa monta, de estar dentro dessa categoria artística, né? Então, vemos que é importante, muitas das vezes, não só a arquitetura, não só a constituição de ter sido uma casa do século III, que funcionava como igreja, mas também a sua arte como a revelação de coisas verdadeiras que aconteceram, que são representadas ali e que têm o seu testemunho nos textos do Novo e do Antigo Testamento. Então, hoje nós vamos finalizar aqui o capítulo 2, falando dessa epígrafe, o interesse de Paulo pelos Tessalonicenses. A epígrafe é aquilo que eu já falei, ela não é nem está nos textos, nem originais, nem nas suas cópias, nem nas antigas, nem nas novas. Foi feito para dar aquela delimitação, para nos ajudar, então, a olharmos para um texto longo, muitas vezes, e vermos aquele pedacinho, o que ele quer dizer. Às vezes a epígrafe é um pouco, destoa um pouco do objetivo, então nós não devemos nos ater a ela, nós devemos ler o texto de fato. Mas, de qualquer forma, muitas das vezes ela dá ali uma luz para onde você quer olhar o texto, o que você está procurando de fato. Então, o verso 17 fala lá. Ora, nós, irmãos, ó, Delfói de novo, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho,
perissoteros, tanto mais, é um advérbio de intensidade. Ele é importante aqui, porque ele está querendo colocar mais ênfase aqui. E Paulo usa esses advérbios de intensidade quando ele realmente quer reiterar aquilo que ele está dizendo com maior ênfase. Diligenciamos, espoldaçamen, ou seja, tivemos pressa. Aqui o tradutor optou por diligenciamos, né? Mas eu coloquei tivemos pressa, porque eu acho que colabora mais com a ênfase que ele quer dar. Com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Esse verso 17, ele demonstra um Paulo muito carinhoso, muito terno, muito pastoral, com aquele coração preocupado com seus filhos na fé, com aquela preocupação amorosa. Ele já usou em algumas partes, né, do texto a palavra filhos, a palavra ama, a palavra pai. Então, essa representatividade familiar para ele é bastante importante. Também quando ele fala dos sentimentos dele. Ele não coloca filtro aqui, ele botou aqui do coração. Então, ele fala que realmente ele não ficou órfão deles, não os esqueceu, mas levou consigo em seu coração todas aquelas pessoas de Tessalônica. Nós temos aqui esse desejo, que ele bota grande desejo de ir ver-vos, e ele coloca isso também para que os de Tessalônica não tenham a impressão que foram abandonados. Por quê? Porque Paulo, quando saiu, nós já comentamos sobre isso, dessa cidade, ele não saiu por desejo próprio, mas ele saiu por conta de ser perseguido. Ele foi obrigado a sair. Quando ele sai de lá, ele sai, mas ele leva no coração também a preocupação com relação aos Tessalonicenses. Verso 18. Por isso quisemos, telessamen, desejamos, fica melhor aqui, desejamos ir até vós, pelo menos eu, Paulo. Ele faz questão de explicar na carta que ele tentou ir, pelo menos ele, Paulo, ele bota aqui, não somente uma vez, mas duas. E no grego é esse numeral mesmo. Ele tentou não uma vez, mas duas vezes ir até eles. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. A gente não tem muita pista do que seria esse barrou o caminho, porque nós podemos conjecturar que as pessoas que foram as responsáveis pela saída dele da cidade estejam, de repente, armando cercos nas entradas ou de alguma forma, fazendo pressão para que ele não retorne, algo do tipo assim, poderia ser esse impedimento, que ele diz que tentou não somente uma, mas duas vezes voltar. 19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria? É uma palavra que é realmente alegria. Ou coroa, essa palavra no grego Stéphanos, a gente já vai falar sobre ela, coroa, prêmio, em que exultamos. Na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. Não sois vós? Aí ele fala aqui, ó, qual é a nossa esperança, alegria, coroa, prêmio, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Aqui ele está se referindo à parousia, a gente vai falar mais à frente sobre isso. Não sois vós? Então aqui fica assim muito nítido para aquela comunidade de fé que eles realmente eram a alegria, o prêmio, a esperança de Paulo, e que ele exulta e ele quer na segunda vinda de Cristo, apresentar aqueles irmãos na fé como aqueles que são seus filhos, aquele que ele cuidou, que ele amou, que ele doutrinou. 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Ele reitera aqui o sentimento, que o que realmente era importante para Paulo, e aqui a gente vê esse Paulo terno, carinhoso, muito difícil de ser, vamos dizer assim, mencionado quando se fala de um texto paulino, mas ele tinha esse lado muito, muito afetivo e que ele não esconde na carta.
Então, ele bota aqui nossa glória e nossa alegria. É interessante ver essa representação desse escudo, que é um escudo, que é o único exemplar. Ele foi recuperado também nessa faculdade de Yale. Ela tem assim, ele chama de semicilíndrico, né? Ele tem essa curvazinha. Eles eram geralmente usados pelos legionários, né? Romanos, óbvio, né? Era a parte militar dessa época. O escudo foi reconstruído pela equipe, né, de escavação de engenheiro e as figuras, isso que é importante aqui, refletem a iconografia romana da vitória. Olha que interessante. Tem lá em cima uma águia. Essa águia aqui, ela tem uma coroa de louros, próxima a ela ali. Tem as vitórias aladas que estão nos lados. E temos também um leão aqui embaixo do escudo. Então, esse escudo representa para aquele que vai utilizar um soldado, alguém, obviamente, né, com treinamento militar, ele vai usar e tem essa representatividade iconográfica da vitória, porque, obviamente, ninguém ia botar algo para ir na guerra que demonstrasse derrota ou fizesse aquela pessoa que estivesse usando esse escudo ou as suas armas algo que vá deixar, vamos dizer assim, a pessoa insegura com relação à vitória. Obviamente, a vitória numa guerra ela é importante. Então, eu fico aqui pensando que Paulo, nas suas andanças, e foram muitas, né, nas suas viagens missionárias, nas suas prisões, nos seus aprisionamentos, ele certamente tinha contato com esses soldados. E tendo contato com esses soldados, a gente pode pensar aqui, nesse verso 19, voltar a ele, dessa palavrinha aqui no grego, Stéphanos, que quer dizer coroa ou prêmio, e realmente era exatamente a tradução mais literal possível, seria uma coroa de louros, que representa um prêmio, representa a vitória, deixando claro aqui para os tessalonicenses que essa representatividade do prêmio, da coroa que ele se refere, são realmente as pessoas. Então, Paulo, ao se deparar com uma coroa de louros e fazer essa comparação, ele está dizendo também que o prêmio dele, a coroa dele são as pessoas. Eu acho bastante bacana, né, e bastante terno da parte de Paulo esse compartilhar desses sentimentos e também de demonstrar que o que importa para ele, nesse caso, nessa carta, é saber como eles estavam, saber dessa igreja, como eles estavam se portando diante de tantas dificuldades, e a gente vai seguindo para ver como é que a gente vai ter essa representação, né, da resposta dos de Tessalônica. Então, eu fico por aqui hoje. Não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece também de assinar o nosso canal e fica ligadinho que nas próximas nós estaremos também postando e todo assinante do canal recebe lá a sua notificação. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima, se Deus quiser.